Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos de nossa lição. A lição 5, o Evangelho no Antigo Testamento, e vamos estudar hoje, segunda-feira. Hoje é dia 30 de janeiro e o título do nosso tópico é A Perfeita Criação. Então vamos lá ver qual foi essa perfeita criação. Pergunta A. Que tipo de caráter o primeiro casal de seres humanos possuía quando saiu das mãos do Criador? Então vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1, o versículo 31. Diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o sexto dia. Então vemos que no sexto dia Deus criou, entre outras coisas, o homem e a mulher. E diz que era muito bom. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, a parte que nos interessa é a primeira parte do verso, que Deus fez o homem reto. Então, quando vem dizendo aqui que tipo de caráter o primeiro casal de seres humanos possuía, um caráter perfeito, algo que Deus tinha feito que era muito bom. Deus fez o homem reto. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada sobre o assunto. Patriarcas e Profetas, página 45, diz assim: O homem devia exibir a imagem de Deus na aparência externa e no caráter. Só Cristo é a imagem expressa, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus 1:3, só Cristo é a imagem expressa do Pai, mas Deus formou o homem à sua própria semelhança. A natureza humana estava em harmonia com a vontade divina. A natureza humana estava em harmonia com a vontade divina, desculpa repetir. A mente era capaz de compreender os assuntos divinos. As afeições eram puras, o apetite e paixões estavam sob o controle da razão. Era santo e feliz em portar a imagem de Deus e estar em perfeita obediência à vontade divina. Então nós vemos aqui alguns aspectos muito interessantes sobre o primeiro casal, a harmonia que existe em sua natureza natural e a de Cristo, e a de Deus e Cristo e a vontade divina. Outra situação, a mente conseguia alcançar os assuntos divinos. Então tinha uma harmonia ali a ponto de alcançar os assuntos que passavam, na parte divina, em Deus. E toda a sua afeição pura, as paixões sob o controle da razão, não é como hoje, que infelizmente nossos maus hábitos dominam, a nossa razão, nós às vezes em vários aspectos desviamos. Então, tinha uma felicidade natural e portava a imagem de Deus. Então tinha ali vários aspectos, isso tudo redundava numa perfeita obediência à vontade divina. Então esse era as características do primeiro casal, dos dois criado por Deus. Pergunta B. O que era necessário para que a raça humana continuasse nesse perfeito estado e vivesse eternamente? Então, o que era necessário está relatado em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que era necessário? A obediência. Tão simples quanto isso. Era necessária a obediência. Deus deu livre-arbítrio ao homem, Deus deu liberdade para ele usar todo o recurso que o Éden tinha, mas colocou uma pequena restrição. Dessa aqui, não use. Não use porque essa aqui vai causar diversos problemas, vai lhe culminar com a morte. Então essa foi a restrição que Deus colocou. Então a necessidade que Adão e Eva tinham era obedecer, não tinha ali muito aspecto. Mas vamos ver o que fala a parábola de Jesus, página 391, diz assim: Cristo não diminui as exigências da lei, ou da obediência, que falamos há pouco,
Em linguagem confundível, apresenta a obediência a ela como a condição de vida eterna, a mesma condição imposta a Adão antes da queda. O Senhor não espera menos da pessoa hoje do que esperava do ser humano no paraíso. A obediência perfeita, justiça imaculada. A exigência sobre o conserto da graça é tão ampla quanto a que foi feita no Éden. A harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Então, o que era necessário para a raça humana continuar no perfeito estado e viver-se eternamente? Obedecer. Essa era a necessidade que tinha, né? Aquele estado de obediência constante, por amor a Deus. E hoje não muda, pelo que nós vemos aqui, pela Bíblia inspirada, o que está escrito, Deus hoje não pede menos. A obediência é necessária. Agora, não é uma obediência por medo, não é uma obediência porque, se eu não fizer, eu vou perder a vida eterna. Não, é entender o amor de Deus. Temos que avaliar e estudar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele faz por nós, o quanto Cristo veio aqui e fez por nós. E com base nessa gratidão, com base nesse amor, é que devemos, então, olhar para a lei como algo que nos protege. Eu costumo comparar muito a lei de Deus com a lei de trânsito. Imagine eu ser um condutor que resolvo não fazer uso das leis de trânsito mais. Ou pega 2 ou 3 e fala, essa aqui não me interessa, essa eu não quero saber. Aí eu penso assim, não, entrar em contramão eu não concordo porque eu tenho que dar voltas muito grandes para chegar na minha casa. Então eu vou entrar em contramão. O que acontece? Estou pondo em risco que vai ter um acidente. Qualquer lei do trânsito que eu transgrida, eu começo a colocar-me em risco de acidente. A lei do trânsito protege-me. Então, se todos os condutores entendem que a lei é proteção, não há acidente. Porque todo acidente que acontece, transgrediu a lei de trânsito. Não há acidente sem transgressão da lei. Isso é a regra geral que existe. Pode ter um acidente de um pneu furar alguma coisa, mas mesmo na evidência de um pneu furar, a pessoa desviou-se para a contramão, quebrou a lei. Pode ter um motivo, não necessariamente próprio, mas passou para uma contramão porque um pneu arrebentou, bateu no outro. Então, quem passou para a contramão quebrou a lei. A lei de Deus é igual. É uma lei de proteção para nós, não de inibição. Não é uma lei que te quer vedar do que é certo, vedar do que é bom. Ela quer te proteger. Se nós tivermos essa convicção de que a lei é proteção, nós vamos cumprir a lei de bom grado. Igual você entra no teu carro, vai para o seu trabalho, volta do trabalho e até agradece, Papai do Céu, obrigado por ter ido e corrido bem e voltado bem para casa. Você cumpriu a lei do trânsito e ficou protegido. Se você cumprir a lei de Deus, você também vai estar protegido. Então, a lei que foi dada, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, dentro de todas as suas detalhes que a lei traz, nós vamos estar protegidos. E essa proteção vai nos dar a vida eterna. Portanto, nada melhor do que isso, não é? Então, o que era necessário para continuar era guardar a lei ou obediência, e hoje também a obediência é requerida para a nossa vida, para termos sucesso aqui, 100 vezes tanto aqui, é a promessa, e ainda ganhar a vida eterna. Essas foram as palavras de Jesus, não é? Pergunta C. Desde a queda e o pecado humanos, registrado em Gênesis 3, quais foram as consequências não apenas para nossos primeiros pais, mas para toda a humanidade? Então, o apóstolo Paulo, ele explica isso. Vamos ver o primeiro texto de Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, pelo pecado de Adão, o pecado entrou e agora todos nós estamos à mercê do pecado. Somos vítimas, de certa forma, de toda essa condenação do mundo que existe devido ao erro que Adão e Eva cometeram. Mas vamos ver ainda Romanos 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Papai do Céu, o amor que tem por nós, esse texto não ficou só na primeira parte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Se ficasse só por aí, não tínhamos muito o que nos alegrar, né? Mas as consequências trouxe para nós a morte,
mas a promessa está ali, encostadinho à morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E posso acrescentar aqui Salvador, né? Então é importante lembrarmos isso. A Pena Inspirada diz o seguinte: Maior Discurso de Cristo, página 52, traz o seguinte: em obediência à lei de Deus, o homem é rodeado por um muro e protegido do mal. Já tínhamos comentado, né? Aquele que quebra essa barreira divinamente erguida num só ponto, destruiu o poder dela de protegê-lo, pois abriu um caminho por onde o inimigo pode entrar a fim de devastar e de arruinar. Ao se aventurar a ignorar a vontade de Deus num ponto, nossos primeiros pais abriram as comportas da desgraça sobre o mundo. E todo indivíduo que segue o exemplo deles alcançará um resultado semelhante. O amor de Deus fundamenta todos os preceitos de sua lei, e aquele que se afasta do mandamento está preparando a própria infelicidade e ruína. Que interessante esse parágrafo, muito, muito interessante. Então, para nós funciona da mesma forma. Nós temos uma proteção. Cristo veio, morreu, deu seu sangue por nós, passou por tudo que nós passamos hoje, ressuscitou, graças a Deus, ressuscitou em vitória, porque não adiantava ele só morrer, ele tinha que ressuscitar em vitória e foi para junto do Pai. E nesse momento está no lugar santíssimo, intercedendo por mim e por você. E há para nós uma proteção completa. Agora a questão é, estou eu disposto a abrir a mão do orgulho, do meu querer, do meu lado carnal, das minhas tendências naturais, para seguir a lei de Cristo e estar protegido? Porque a promessa aqui, que nós vemos aqui, é que temos uma barreira divinamente erguida em volta de nós. Então, se eu ser fiel a Deus, se eu trilhar os seus caminhos, se eu estudar a palavra de Deus, se eu estiver em oração, não há como o inimigo entrar, quebrar essa barreira divinamente erguida. Mas basta eu, como diz aqui, num só ponto tropeçar. A partir do momento que eu tropecei nesse ponto, eu abri uma portinha, eu abri uma fresta para o inimigo entrar, e diz aqui que ele faz o quê? Vai devastar e vai arruinar. Então, irmãos, é interessante, uma lição maravilhosa, um tópico muito intenso, um tópico realmente que traz para nós como ser salvo, como estar protegido das garras do inimigo. E eu recomendo a todos os irmãos, estudem a lição todos os dias, faça o culto matinal com sua família, reúna a família, tenta ver o horário que consegue, se for preciso, como meu pai fazia, nós éramos 4 e chegou uma altura que tinha horários diferentes. Meu pai fazia culto com um ou com 2, minha mãe fazia culto com 2 ou com outro e com outro. Às vezes minha mãe fazia 2 cultos, eram feitos 3 cultos de manhã, mas todos nós saímos de casa com o culto matinal realizado. E ao fim do dia estávamos todos reunidos e o pai ali na sala fazia o culto conosco. Quando começamos a ter idade, o pai falava, você hoje vai fazer o culto. A gente ficava, opa, amanhã é eu. Incentivávamos dessa maneira, mas fazíamos o culto vespertino e matutino em casa. Todo santo dia era sagrado. Ao fazer isso, nós estamos não só cumprindo o que Deus quer para nós, mas trazendo o altar para dentro da família, trazendo Deus para dentro da família. E o mais importante de tudo isso, santificando a família. Não há outro meio da gente conseguir educar os nossos filhos, de levar os nossos filhos à salvação. Não é levando para a igreja, não é forçando a estudar a lição, não é fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que devemos fazer com jeitinho, com amor, com instrução, com consciencialização da necessidade do estudo da palavra de Deus. E depois, o ano bíblico é muito importante. Hoje nós podemos ter o ano bíblico em áudio, em vídeo, podemos ter o ano bíblico para ler nos smartphones, podemos ter o ano bíblico de diversas maneiras. Incentiva a ler o ano bíblico. Comenta das histórias tão lindas. Estamos na época do ano bíblico que é maravilhoso de ler, porque as histórias são muito gostosas de ler. Então é necessário isso. E ao fazermos essa comunhão com Deus, Cristo vai estar presente nas nossas vidas, vai santificar a família, e isso é que faz com que os juventudes seja trilhado, levado nos caminhos, ensinada nos caminhos de Deus, né? As crianças, a juventude. E depois pode até haver um desvio, pode haver
alguma situação menos agradável, mas há informação. E toda a educação está lá e a criança, como diz a promessa, né? Mesmo, ensina a criança no caminho que deve andar e depois de velho não desviará dele. E mesmo que desvie, a instrução está lá. A tendência é voltar para o Espírito Santo trabalho no coração desse. Então que Deus nos abençoe e dê sua graça para que possamos levar a sério a necessidade da santificação e da não transgressão ou da obediência aos parâmetros que Deus colocou para nos proteger. É meu sincero desejo de oração para mim e para todos os irmãos. Amém.